Você tem fugido do seu chamado? Jonas, ele também fugiu do seu chamado. Como fala lá no livro de Jonas, no capítulo 1, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Jonas, ele fugiu porque ele não queria pregar para aquele povo. Porque aqui vai dizer na Bíblia de Estudo Pentecostal que o profeta não queria que o Senhor tivesse misericórdia de nenhuma nação exceto Israel e, sobretudo, que não tivesse compaixão da Assíria. Jonas se esquecera de que o propósito supremo de Deus para com Israel era que este fosse uma bênção para os gentios e os levassem ao conhecimento de Deus. Jonas fugiu da chamada divina, recusando-se a entregar a mensagem de Deus a Nínive, porque receava que os seus habitantes se arrependessem e Deus os livrassem do juízo. Então Jonas, ele fugiu para não pregar para aquele povo, que ele receava, como aqui falou, como eu acabei de ler, ele receava que Deus tivesse de misericórdia daquele povo, porque Deus, ele é misericordioso. Quando o povo se arrepende dos seus maus caminhos. Aí no versículo 4 vai dizer: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Como isso é profundo, porque Jonas, ele fugiu para outro lugar, só que o Senhor queria que ele fosse para Nínive. Ali no meio daquele processo que ele estava fugindo, quando ele estava no barco, o Senhor mandou ao mar um grande vento. Olha só, quando o ser humano ele foge do seu chamado, daquilo que Deus designou para a sua vida, daquilo que Deus quer que eu e você façamos, ele permite ventos. E aqui vai falar que mandou ao mar um grande vento. Ele permite ventos, ele permite tempestade. E aqui vai falar também que ele fez-se no mar uma grande tempestade. Olha como isso é profundo. O navio estava quase quebrando por causa da desobediência de Jonas. E nos versículos seguintes vai dizer que temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso, como eu acabei de falar. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu no profundo sono. Como pode? A pessoa estava em alto mar, ventos muito grandes, tempestades muito grandes e estava dormindo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal.
E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então disse-lhe, declara-nos tu agora. Aí aqueles homens começaram a perguntar, né? Para Jonas, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua e de onde vens? Qual é a tua terra e que povo és tu? E de que povo és tu? E ele começou a falar, né? Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. E então os homens se encheram de grande temor. Eles disseram, por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Aí eles começaram a perguntar. Disse-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Já era grande os ventos, já era grande as tempestades. E aqui a palavra de Deus está dizendo que aqueles homens, os marinheiros, estavam falando que o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar. O próprio Jonas falou para os marinheiros que lançassem ele no mar. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram-lhe sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Deus, ele é tão misericordioso que Jonas, por mais que Jonas estivesse ali fugindo, por mais que os homens tivessem lançado ele do barco, para que eles não viessem todo mundo morrer, Deus foi tão misericordioso que enviou um grande peixe para que tragasse a Jonas. E eu refletindo sobre isso, eu vejo o livramento de Deus, quando Deus enviou aquele peixe a Jonas, aquele grande peixe, né? Que ele passou 3 dias e 3 noites. Eu acredito que esses 3 dias e 3 noites fizeram muito Jonas refletir sobre o que ele estava fazendo ali, fugindo do chamado de Deus, fugindo de uma ordenança que o Senhor deu para ele, que era pregar para o povo de Nínive. Mas ele estava fugindo. Então, eu aprendo muitas coisas com a lição de Jonas. Que nós devemos obedecer à voz do Senhor, mesmo não sendo fácil. E o Senhor me fez lembrar nesses dias, semana passada, sobre Jonas novamente, porque teve um tempo da minha vida que eu fugi. Eu fugi com todas as minhas forças, como eu falo. Eu fugi porque eu não queria mais. Nessa época, eu trabalhava de carteira assinada em uma empresa e eu tinha muita oportunidade lá. Eu tinha muita oportunidade. Para quem não sabe, eu confessei o Senhor como único e suficiente Salvador, está com 9 anos. Então, eu era uma recém-convertida naquela época. Isso há 7 anos e meio atrás. E eu comecei a fugir. Eu tinha muita oportunidade lá na empresa, que lá tem uns quiosques. Aí, na hora do almoço, ou então da de manhã, se você for, você pode levar uma rápida reflexão, ou às vezes eles dão uma oportunidade para você louvar. E eu fugi por causa de uma palavra que o irmão falou para o outro. Ele disse assim, isso na hora do meu almoço, ele disse assim, irmão,
Irmão, dá oportunidade para a irmã porque ela prega. Aí quando ele falou isso, meus irmãos, meu coração doeu. Eu disse, ai. E eu disse assim, não, Senhor, eu não quero, Senhor, ser conhecida. Eu falo isso com toda a humildade, tá, gente? E eu comecei a fugir. Não ia mais pro quiosque, comecei a fugir. E na minha congregação sempre tem a questão das visitas aonde eu congrego, né? A questão de visitas. E sabemos que temos deserto, que vai ter tempestades. Então você tem que ter o discernimento. Se a tempestade é desobediência sua, se a tempestade é permissão de Deus para te moldar cada vez mais. E ali eu fugindo, e eu sempre orava para o Senhor. Deus, ele era tão misericordioso. Era e é, né? Mas eu tô falando daquele tempo. Que ele sempre falava comigo. Aí eu disse, tá bom, Senhor. Então me dá força, me dá graça para eu continuar, para eu perseverar. Então me fortalece. E para você se levantar, é um processo. É um processo. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, com essa reflexão, não fuja do seu chamado. Não fuja. Porque se Deus, ele quer te usar, e é bem verdade que nós nos sentimos incapazes. Deus sempre falava ao meu coração nessa palavra. O Senhor sempre falava comigo e eu entendia. Nossa, eu chorava tanto. E eu entendia que eu tava fugindo ali da vontade de Deus para minha vida. Eu fugi durante muito tempo. E depois que eu comecei a fugir, começou a acontecer muitas coisas na minha vida. Nós sabemos que desertos vai ter, mas o deserto é a escola do crente. Deus, quando ele nos chama, ele tem um propósito. Então, não fuja do seu chamado, porque Deus pode permitir um grande vento e uma grande tempestade na tua vida. E como eu já falei, as lutas, as circunstâncias, elas sempre vão ter. Mas tendo luta e circunstância na obediência, nós sabemos que nós vamos ter a vitória. Agora, na desobediência, enquanto a gente não se aprumar ali do que o Senhor quer para com a nossa vida, o negócio é estreito, viu? Até você aprender. Então, não fuja do seu chamado. Se Deus te chamou, se Deus me chamou, Ele vai nos capacitar. Ele vai nos ensinar. Nós fazendo a nossa parte, como seres humanos, como cristãos, e Deus vai fazer na dele. Se houver levantes no meio do caminho, não tem problema. Ele é Deus que dá livramento. Ele é Deus que faz o mover para dar vitória àquele que obedece. Aquele que obedece o seu chamado. E é sobre isso. E agora, nesse momento, eu quero fazer uma oração. Mas eu quero fazer essa oração. Uma oração bem rápida. Para que você venha te fortalecer cada dia mais na presença do Senhor. Para que você seja impactado pela presença do Senhor, para que você venha ser cheio da presença do Senhor, em fazer aquilo que o Senhor, Ele te chamou para você fazer. Mais uma vez eu digo, não fuja do seu chamado. Eu vou orar. Pai amado, Pai querido, eu estou aqui, Senhor, na Tua presença, Pai. Senhor, eu quero te pedir graça, sabedoria, força, ânimo, vigor. Essas pessoas que vão ouvir esse vídeo, Senhor, essa pequena reflexão que eu trouxe aqui, Deus, venham ser impactados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Que elas possam tirar tempo também para meditar ao mais profundo aquilo que o Senhor quer falar ao coração dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, que eles possam reconhecer e não venham fugir do chamado que o Senhor designou para cada um. Por mais que se sintam pequenos, e na verdade nós somos, porque grande é o Senhor. Nós só precisamos ser dependentes de Ti, Senhor. Só precisamos ser dependentes do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor venha acender a chama novamente, Senhor. Que o Senhor venha aquecer e que essas pessoas venham calar as outras vozes. E venha ter só a voz do Teu Espírito Santo aos corações dela, meu Pai. Que todo mal venha cair por terra em nome de Jesus. Que toda seta maligna venha cair por terra em nome de Jesus, Senhor. Que essas pessoas venham ser revestidas do Teu poder e venham prosseguir, meu Pai,
no seu chamado. O chamado que o Senhor designou para cada uma, em nome de Jesus. Amém. E essa foi a minha reflexão. Amém?